e prisão tem perfil demográfico totalmente diferente. Pois é. Porque a maioria dos ricos tem sobrenomes gringos. Foi uma pergunta que ele fez. Tudo certo, obrigado. Acho que é porque a maior parte das pessoas escolhe mal. Aham. Sobre esse prisma, a maior parte das pessoas escolhe mal. A leitura dele do perfil demográfico é interessante. É só você olhar o perfil demográfico das faculdades de medicina e o perfil demográfico das prisões. Quando a gente volta... Não mexe no cabo do microfone, tá dando mal contato. Desculpa, deu? É. Resolveu? Resolveu. Quando a gente volta lá atrás, a gente teve, literalmente, antepassados. E esses antepassados, eles escolheram mal por você. É isso. Então, isso é determinação. Não, isso é um legado de escolhas. É um legado das escolhas. Mas foi uma escolha em algum momento. Não pode esquecer essa parte. Beleza. Porque a Europa, já chegou um momento em que a Europa e a África tiveram aproximadamente, na verdade, já chegou o momento oposto, em que a África teve um desenvolvimento econômico muito superior ao desenvolvimento europeu. Foram as escolhas dos europeus que fizeram com que eles tivessem efetivamente um desenvolvimento econômico superior. Então, determinismo aí, você concordou com determinismo. Não, é que o que acontece é que a gente erra das escolhas. Mas em algum momento foi uma escolha, não pode esquecer essa parte. Ó, o Lucas Silva mandou aqui. A nutrição da mãe pode afetar o neurodesenvolvimento do feto. Pode. Que livre-arbítrio é esse? Exatamente. O Tony Jerry mandou aqui de novo. Miorim, você é um bom rapaz, mas sem equidade não é possível equilibrar as desigualdades. Concorda com a professora. Mas a equidade deve ser voluntária ou obrigatória? Deixa eu ver aqui se eu posso ler outros aqui. Miorim, seu exemplo do Bill Gates é... Não vou ficar... Tão me xingando? Xingando eu não vou ler, não. Chat! Já começamos antes, chat! Pelo amor de Deus, para de brigar comigo, meu Deus do céu! Eu te avisei. Eu vou falar uma coisa. Avisar Aqui, ó, o cabeleireiro é pirracento pra caralho. Quanto mais você xingar o Miorim, mais ele traz. Você quer... 3 irmãos, chama a professora Andréia pro nosso time. Ela seria uma vice-show com o Rubão. Ó. Quer juntar a Andréia com o Rubão. Bora. Ó, vice-presidenta, hein? O Rubão é o quê, gente? É o futuro presidente do país. Parece que o conceito de livre-arbítrio não foi bem delimitado por ambas as partes para o debate. É filosófica, dicionário, visão histórica. Vejo que ambos estão certos em suas visões e argumentos. Tinha muita gente falando que em alguns pontos eles estavam concordando. Não, mas a gente concordou bastante, sobre o livre-arbítrio né? moderado. A gente discordou completamente sobre o livre-arbítrio. O Miorim converteu. Ele saiu daqui determinista. Não, isso é livre-arbítrio moderado. Eu já defendia isso. Ele converteu. Ó, eu tenho. Pra você mostrar que eu já era a minha opinião para isso. Eu tenho um canal chamado Ciência do Livre-Arbítrio, em que eu discuto justamente experimentos científicos relacionados ao livre-arbítrio, em que eu já faço essas distinções relacionadas ao... e tem um curso de livre-arbítrio na plataforma que eu tenho, em que eu já faço todas essas distinções de definições entre o livre-arbítrio de uma forma mais moderada e uma forma mais Radical. Profunda. Boa. Miorim, já pensou sobre as primeiras comunidades cristãs? Para fazer parte, se vendia tudo o que tinha e todos partilhavam entre si. A lógica de Cristo é a do amor. Nunca foi sobre economia, percebe? Esquece o Estado, mano. Isso aí. Esse é o Estado. Eu não vi o Estado. Você falou do Estado algumas vezes aqui. Mas eu falei que o Estado... Miorim transformou Jesus num capitalista. Batizou ele na fonte de Stuart alguma. Mill e... Você acha que a gente precisa da religião para ser bom, Miorim? Sim. A humanidade sem Não. Deus, sem Jesus, ela seria cruel, seria má. Sim. A humanidade é má. Nós somos Nós maus. somos maus. Até eu, Miorim. Nós vivemos no estado... Até você. Todos Sem vivemos no estado de Jesus... pecado natural. Sem Jesus, autodestruição. O homem Bondade. não consegue ser Pecado bom. natural, a maldade. Bondade tem a ver com caráter, não tem a ver com religião. Eu escolho ser bom apesar da propina do céu. Se você é bom só porque você está dentro de uma religião, porque você vai ganhar o céu, você não é bom, você é mau caráter. Não me refiro a isso. Eu me refiro a algo mais simples. Você está falando que para ser bom tem que estar dentro da religião? Não. Eu me refiro ao fato de que para nós... Então, se nós somos inserirmos- maus, você é determinista, então. Presta atenção. Há um pecado original que é uma das nossas determinações. E a forma que nós tivemos historicamente para a superação desse pecado foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi esse sacrifício que permitiu, que nos deu abertura para uma série de valores morais que nós não tínhamos antes. É nisso que eu acredito. Eu acredito que eu escolho ser bom apesar da propina do céu. Eu não sou boa porque eu vou ganhar o céu. Eu sou boa porque eu sou boa, porque eu entendo que eu preciso ser boa. Porque Sim. o outro merece carinho, respeito, compaixão, independente se eu estou dentro de uma religião ou não. Volto a dizer, se você só é bom porque você está dentro de uma religião, você não é bom, você é hipócrita. Mas eu não disse isso. A pergunta foi, veja só, nós seríamos bons sem Jesus? Eu respondi, não. Por quê? Ué, porque e o o resto nosso do mundo estado, que não acredita em Jesus? o nosso estado original é a maldade. E os budistas, os morreu islamistas, por os eles shintoístas... Jesus também morreu por Não eles. é sobre morrer, é sobre conhecer a teoria para ser bom. A pergunta Não. é sobre religião. Religião é conhecer a religião- teoria e ser bom por causa Essa é da a questão. teoria. Essa é a questão. Depois da morte de Cristo, houve uma abertura intelectual para o que a gente chama de valores cristãos, que são boa parte dos valores de empatia que você está revelando aqui. Boa parte desses valores estão concentrados majoritariamente em uma visão cristã. Não necessariamente. Tipo qual? Tem muita gente que não é cristão e tem todos esses valores. Não é Claro, por causa do cristianismo. Mas isso foi inserido no mundo através do cristianismo. Você afirma O cristianismo- literalmente que a gente não é bom sem Jesus? Eu afirmo que nós tivemos a inserção dos valores do que nós consideramos hoje Não, larga de como sabonetar, bom. Miorim. Responde. Não, é objetivo, é objetivo. Nós Hoje não temos somos valores. bons sem Jesus? Um exemplo muito simples. Não, o homem não é bom sem Jesus, ponto. Isso é outra história. Do ponto de vista teológico, Então, ele não é bom todas sem as Jesus. outras religiões, 70% do mundo tá ferrado. As Só pessoas a são verdade, boas por sei lá por onde. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo que tá fora disso é mau. Todo mundo que não estiver seguindo... Aí, veja só. Ele é consciente de que ele está seguindo o caminho de Jesus? Porque se é o caminho, a verdade e a vida, você está imitando Jesus mesmo que você não Se eu saiba. estou fora desse caminho, eu sou mau. Isso. Então os budistas são maus. Se eles estão seguindo para fora daquilo Os que é o bom, shintoístas são maus, os islamistas são maus, os hinduístas são maus. Todos Sim. são maus. Todos eles, em alguma medida, se separam disso. O que eles podem estar eles podem conseguir a salvação independente Não, das suas você crenças. falou, não é sobre serem salvação. ruins. Não é sobre salvação. Você falou que todo mundo que não está com Jesus é mau. E Isso, que tem Jesus é o alguma caminho, a verdade e a vida. Alguma corrupção em relação ao caminho, a verdade e a vida. Se eu não estou no Cada caminho... uma dessas religiões tem alguma corrupção em relação Se eu ao não caminho. estou no caminho cristão, eu estou em outro caminho, hindu, Exato. islâmico. Existe alguma corrupção Eu no que sou você mau. estuda. Sim, Eu só você é sou mau. boa se eu estou no caminho Existe alguma cristão. corrupção em relação à bondade. Jesus é bom? Se Jesus é bom e você acredita em outra coisa, então você está acreditando em uma coisa diferente da verdade, diferente do bom. Então seu céu é desse tamanhozinho, só tem um pinguinho de gente. Não, é falso. Porque é perfeitamente possível não ter a consciência de que se está no caminho de Jesus e se está. Quem não está no caminho, está fora do caminho. Sim. Então seu céu é pequenininho. Assim como o pequenininho é o céu de Jesus. Cabe A pouquinho, estrada gente. é Você pequena. acha que Jesus falou só para quem era cristão e se convertesse ao Ele cristianismo? falou que tinham duas estradas. A estreita e a larga. E que a estreita era a que levava ao reino do céu. E aí você acha que Jesus estava falando de quem só andasse no cristianismo, quando ele estava falando sobre Não, isso? Que andasse Ele sobre não ampliou. os valores e princípios que o cristianismo ensina. Que são valores e princípios que podem ser acidentalmente E regras também. né? pregados, e regras, que podem ser acidentalmente executados na vida de uma pessoa que esteja fora. Você sabe, o pecado ele exige total consentimento. É perfeitamente possível que alguém numa religião que nunca conheceu Jesus, por exemplo, ou que conheceu, mas não se percebeu intelectualmente disso, não teve total consentimento, que ele não esteja pecando, mas só na medida em que ele está seguindo aquelas coisas que Jesus Cristo colocou como a verdade, o caminho e a vida. O caminho é a religião. O caminho é a religião. E quem está A fora Santa da Igreja religião, Católica. quem está fora da Santa Igreja Católica é mau. Está condenado. E aí vem a questão. Seja diretamente, seja indiretamente. Sem saber que está no caminho da Mas igreja. está condenado. Isso. Mas é o que os católicos defendem. Você está horrorizado. É católico, Cristo não. Aí sim, aí nós vamos Mas concordar. Cristo também defende isso. Não, aí nós vamos concordar. Se você falar que são os católicos que defendem isso, nós vamos concordar. Cristo não. Cristo ampliou, Cristo não restringiu. Esse Cristo Então, o que que ele vocês quis dizer acreditam, quando ele eu, disse eu que- desconheço. O que ele quis dizer quando ele disse que a estrada é estreita? Aí vocês pegam a estrada e batizam ela de igreja católica e todo mundo que está fora da igreja católica está ferrado.
Todo mundo Porque que Jesus estiver não falou fora, de igreja direta católica. e Jesus falou de indiretamente. estrada. Aí vocês pegam a estrada, faz a leitura e fala que a estrada Então, é a o sua catolicismo. estrada também é pequena. A minha estrada é extremamente larga. Mas é o oposto do que Cristo disse. Não é o oposto do que Cristo Ué, ele disse. falou, É uma questão semântica. É estreita ou Aí é uma larga? questão de leitura. Quando você pega essa estrada e chama essa estrada de igreja católica e fala que quem está fora da igreja católica está condenado, você ferrou com 70% do mundo. Essa é a questão. 70% do mundo. Quantos deles estão agindo de forma... estão no caminho de Cristo, ainda que não estejam professando... E o que é o caminho de Cristo? A igreja católica? Vocês interpretaram que o caminho de Essa é a Cristo é a igreja católica? A igreja católica é o caminho de Cristo. É o a igreja único. de Cristo. Sim, é o único caminho. É a única religião Aí verdadeira. vocês fizeram essa interpretação literal e é isso, é sobre isso. Mas não sou eu que fiz. Você sabe que é a igreja que faz. Não sou eu que tô inventando isso de agora, tirei aqui porque eu quero ser mal. Porque já estamos chamando de mal aqui no chat. Não, você Mas, falou, mas você falou que quem não tá em Cristo é mal, agora você abraça o B.O. Mas é questão. Os ateus não vão ser salvos. Vários vão. Porque eles Eu seguem conversei o mais caminho cedo, é a mesmo, sem questão do saber. total consentimento. Vários deles não têm total consentimento com o pecado. Para ser Não, pecado tem mas que você ter falou total que tem que estar no consentimento. caminho, tem que estar dentro da igreja católica. Se não estiver na igreja católica, vai ser condenado. Essa é a questão. Eu falei, é perfeitamente possível estar fora, não ter total consentimento, por exemplo, que é um dos elementos para o pecado, e esse indivíduo ser salvo. O caminho é a igreja. E não pode ter o consentimento. Se ele tivesse pleno consentimento do pecado, ele tivesse... Aí não. Aí rodou. Matéria grave. Aí o pecado é aquilo que a igreja determina que é pecado. Não, a igreja não Por exemplo, determina ir na missa no aleatoriamente. domingo, a igreja determina que é pecado, não ir. Isso. Se o ateu cumpriu não preceito. vai, ele tá no pecado. Não, veja só, de forma alguma. Lembra que precisa ter 3 coisas. A matéria é grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. O ateu tem pleno conhecimento disso? Talvez não. Talvez Ele tem não. pleno consentimento disso? Talvez não. Se ele não tiver E se a esses pessoa 3, tem pleno conhecimento e não vai? ela tem pleno Por exemplo, se conhecimento. eu não fui na pleno missa domingo, consentimento. eu tô Ela- em pecado, se eu morrer, eu vou pro inferno. Porque eu não fui na missa domingo. Veja só, o seu caso é muito paradigmático. Eu vou ser muito sério com você. Você é uma ex-freira. Você iria pro inferno. Rejeitando todos esses princípios, você tem pleno consentimento e pleno conhecimento. Você sabe disso. Eu teria que ir na missa se eu não for por razão. Eu tô no Por inferno. razão o quê? Por qualquer razão. Não, se for por razão maior, não tem pleno consentimento. Razão maior, eu não quero ir hoje, tô cansada. Não, você não vai pro inferno. Eu vou pro inferno? Você tem pleno consentimento? Que eu não quero ir? É. Tenho, ué. Não, o pleno consentimento é um Se consentimento eu deliberado. acordar, estou cansada, não quero ir na missa. E você acredita que poderia ir? Poderia, mas eu não quero ir. E você tem pleno consentimento Sim, eu disso? tô cansada, não quero ir. Eu estou pecado? Sim, você tá em pecado. E eu vou pro inferno. Sim. Eu teria que ir mesmo emburrada. Mesmo achando ruim, Sim. metendo pau lá em todo mundo lá na missa. Mas por que você meteu o pau? Que eu estaria irritada. Que eu Você sou não pode humana. escolher não fazê-lo? Eu sou humana. Não pode escolher não fazê-lo? Posso, mas eu vou estar irritada, eu vou estar cansada, eu vou estar de saco cheio, eu vou estar um monte de coisa acontecendo. Aí eu tô lá irritada, contrariada. Eu só tô indo pra não ir pro inferno. A pergunta pra mim é muito simples. O que significa ter pleno conhecimento e pleno consentimento? Do seu ponto de vista, é muito difícil dizer que você não tem essas coisas, mas você sabe o que significam essas coisas. Sim, Você sabe teologicamente os porquês disso. mas eu tenho que Você, contrariar a minha do ponto de humanidade. vista, sim. Você Tenho que sim. contrariar a minha Você humanidade. Todo domingo. Sim. Você sim, porque você entende que a sua humanidade veio da sua própria natureza. E essa natureza veio, Você vai na missa todo domingo. graças a Deus. Você pode estar aos pedaços. Graças a Deus. Tem domingo que vai Exatamente. 3 vezes. Se eu tiver doente, Tem Sério? domingo que vai 3 se eu tiver vezes. doente, se eu tiver doente, Tem domingo que eu você vai não vou. 3 vezes? Já fui 2 vezes na missa. Pra quê? Porque você pode. Não, eu sei. É bom. Ele sente Você não bem, lembra ele como sente que era bem, esse ô. sentimento, não, André? Esse sentimento de que Deus está ali? Não, eu lembro, não, eu sei. Então, Mas pra que ir 2 vezes? Ele sente bem, É pô. porque é bom. é bom, Eu gosto. Ué. não? Mas veja, o que importa aqui é, no seu caso, sim, é verdade. No momento em que você rejeitou a Santa Igreja Católica, você abandonou sua ordenação, você abandonou a Igreja Católica, nesse momento você tem sim
Pleno consentimento e pleno. E o hinduísta Conhecimento. também, o islamista também. Muitos não têm. Mas tem, Muitos não têm. escolhi ser Alguns hinduísta. que têm, Existe a igreja católica, mas existe o hinduísmo, eu escolhi ser hinduísta. e você tem pleno conhecimento dos porquês e o pleno Sim, mas consentimento. Então você vai para o ferro. É assim. A pessoa era católica, ela resolveu ir pro candomblé. Mas ela resolveu, munida do pleno conhecimento. Sim, Veja só, uai, porque ela se qual sente... que é a diferença aqui? Ela é uma pessoa que tem formação. Ela é uma pessoa que ela teve acesso ao catecismo. Ela é Não, uma mas pessoa que tá, teve mas acesso- agora eu tô falando de uma E pessoa esse hindu comum. qualquer, Ela foi ele criada teve- dentro da igreja católica, ela conhece tudo, ela sabe dos Sim. pecados, ela sabe tudo. É tipo Mas aí- assim, ó. O padre Douglas Pinheiro, ele era do candomblé. E aí ele foi pra igreja católica. Se fosse o inverso, a Andréia, ela Isso. é uma ex-freira. Ela abandonou a igreja católica pra ir pro candomblé. Inferno. Uma pessoa comum, ela viveu a vida inteira na igreja católica e tal, mas aí ela visitou o candomblé, uma religião afro, e aí ela gostou, ela se sentiu melhor lá, ela entende que ali é uma manifestação da deidade também. Ela tá no inferno? Sim. Até porque se ela fez isso, veja só, ela fez isso, ela rejeitou um dos ensinamentos da igreja. Qual que é esse ensinamento? De que apenas a igreja é o caminho. A católica. Isso. Você tá igual o evangélico, então, ué. Por quê? Você acha que só lá que salva? Não. Veja só. Eu até acho que isso é só lá que salva. Mas eu acredito que é perfeitamente possível. Vocês criaram não uma estar. seita dentro da igreja Não. católica. Não, mas o Nem Miorinho os ele é padres bom, não André. acreditam. Nem os O padres Miorinho é uma acreditam. pessoa Os padres boa. acreditam nisso. O Miorinho é Os uma padres pessoa boa, acreditam. viu? O Miorinho Na é uma mesma pessoa coisa Não, que eu tenho dizendo. certeza disso. Ele é uma Eu tô pessoa dizendo, boa. desculpa. Ele é só equivocado. Mas, Mas ele é uma pessoa boa. André, eu tô dizendo alguma coisa que tá fora do catecismo. Não é verdade no catecismo que para você ser salvo fora do corpo místico da igreja é necessário que você esteja diretamente sem consentimento e sem conhecimento total, que é em alguns casos é o que a gente chama de ignorância invencível, em outros casos é ignorância superlativa. Não são esses dois casos os casos que autorizam aquela pessoa estar no corpo de Cristo, ainda que ela não esteja diretamente no corpo de Cristo? Não esteja inserida na igreja formal? É isso. E o que você acha, por exemplo, dos posicionamentos do Francisco relacionado, por exemplo, ao homossexualismo e todas essas questões? Qual deles? Casamento, por exemplo, comunhão de pessoas que já foram casadas. Ele tinha uns posicionamentos bem modernos. Positivo. Eu acharia negativo. É o padre que decide, é o Papa que decide. Nesse sentido, eu sou extremamente a favor da obediência. Mesmo que contrarie todo o radicalismo que você sustenta. Como assim? Isso não é radical. Gente, isso que eu tô defendendo aqui é o que o Papa defendia. São João 23 Você tem... acha que o Francisco achava que só na Igreja Católica as pessoas eram salvas? Absoluta certeza. E que a participação, o máximo que você podia fazer era participar da Igreja Católica indiretamente. Quem estava fora da Igreja Católica estava condenado. Sim. Na perspectiva dele, você acredita que ele pensava sobre isso? Absoluta certeza. Não só isso, ele escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre isso? Escreveu sobre isso. Aonde? Ele e São João 23. Um exemplo, na Pro Fratelitude, em que ele fala do caminho. Ele é Na literal. encíclica dele tem? Ele fala nisso? E ele é literal, ele tem. fala que quem está fora da Igreja Católica está condenado. Só há uma religião verdadeira, a Igreja Católica. Uma coisa é só há uma religião verdadeira na leitura dele, mas ele fala que quem está fora dela está condenado. Sim. Só há uma forma de chegar no céu. Todas as outras levam efetivamente a um afastamento de Deus. Eu vou procurar essa citação. Eu posso te mandar as citações. Não só isso, São João 23, a primeira encíclica que ele faz na vida dele. Não, João 23, tudo bem, eu tô falando do Francisco. Papa Francisco é literal, ele fala que quem Ele está fala. fora da Igreja Católica está condenado. Ele fala, ele é literalmente expresso nisso. Ele fala: o único local aonde nós podemos buscar, fala em relação aos nossos irmãos protestantes, o único lugar onde nós podemos buscar salvação é na Igreja Católica. Por que alguns conservadores criticam a Fratelitude? Cara, isso vai Tem para muitos conservadores que criticam, é. né? Muitos criticam. Porque vai por uma série de questões sociais. Eles muitas vezes pegam questões políticas e eles confundem com questões teológicas. Entendi. A Igreja Católica continua a mesma igreja chata de 2000 anos atrás. É a mesma igreja dogmática, terrível, arcaica, que eu sei que a professora Andréia discorda. Mas é isso, ela é a mesma. E a teologia é a mesma, ela não mudou.
nesse sentido. Porque ela é dirigida pelo Espírito Santo. E veja só, eu repito para que não fique mal entendido. É perfeitamente possível que um hindu, na religião dele, siga o caminho de Cristo indiretamente. Só que ele o fará indiretamente. Se ele não o fizer, se ele não seguir aquelas características que são moralmente boas na Igreja Católica, ele seguir, ao invés disso, princípios hindus da moralidade, e aí a gente pode conversar sobre quais são a diferença entre os princípios morais hindus e os princípios morais cristãos. Há uma diferença. Se ele segue efetivamente o princípio moral cristão, ele está salvo. Mas aí você quer que o hindu siga princípios morais cristãos? Só quando ele o seguir, ele será salvo. Mas E isso não está vai no coração. acontecer. O Santo Agostinho fala. Mas isso não vai acontecer. O bem está no coração do homem. O hindu segue princípios morais hindu. Isso. Então, O nesse budista caso, segue princípios morais budistas. Senão ele não estava no budismo, ele estava no cristianismo. Então ele não será salvo. Exatamente. Um exemplo muito simples, tá, gente? A gente trabalhar, por exemplo, com elementos do taoísmo. O taoísmo tem vários elementos relacionados à hospitalidade, em que ele acredita que a nossa hospitalidade ela deve ser reservada a um conjunto bem específico de pessoas. A palavra hospitalidade, a forma de ser hospitaleiro, ela deve ser reservada às pessoas que estão mais próximas do nosso círculo e ao nosso coletivo. Então tem uma forma muito negativa de ver o externo. Os valores católicos são extremamente superiores a isso. Eles vêm todos como irmãos. Ponto. Os valores morais católicos são superiores a todos os outros. E aí, se você quiser entrar numa discussão, eles não são. A gente faz uma discussão sobre religião comparada. A gente faz uma discussão sobre... Porque ética é a minha especialidade. Mas é complexo você falar sobre isso, porque você é cristão. É a mesma coisa de eu dizer que o Flamengo é o melhor time do mundo. Eu sou flamenguista. Não, mas é unanimidade, mas não dá, aí é mesmo.